Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre as grandezas físicas, com a finalidade de estudar o comportamento térmico de substâncias. Foram aquecidas diferentes quantidades de água e de óleo. Elas foram colocadas sob a ação de uma chama, com um fluxo de calor constante e nas mesmas condições ambientais. A tabela abaixo contém os dados obtidos no experimento. Aí temos aqui os tempos, a temperatura em graus Celsius para a água, quando a gente tem 200 gramas de água, quando a gente tem 400 gramas de água e quando a gente tem 200 gramas de óleo. E a gente pode fazer aí essa comparação. Dá para observar que o óleo ele tem uma variação de temperatura bem maior do que a variação de temperatura que a gente tem para a água com 400 graus Celsius, na verdade com 400 gramas de água, e a água de 400 gramas tem uma variação menor do que quando eu tenho uma massa menor de água, né? 200 gramas de água. Então existe uma diferença aí da temperatura que a gente consegue ganhar a partir de uma substância e a partir da massa que essa substância tem também. Isso dá para a gente observar fazendo as comparações entre a mesma substância, no caso água e água. A gente pode fazer uma comparação entre 200 gramas de água e 200 gramas de óleo. A gente percebe que o óleo ganha uma energia mais rapidamente, tá? Então, são aspectos que dá para a gente fazer essa comparação a partir dessas tabelas, beleza? Olha só, tendo como base os dados apresentados na tabela, assinale a alternativa que é incorreta. Prestem atenção. Nas mesmas condições de aquecimento e para as mesmas massas, a temperatura do óleo aumenta mais rapidamente do que a água? Bom, para a mesma massa, então eu tenho que considerar 200 gramas de água com 200 gramas de óleo. E sim, o óleo ele vai até 69, né, graus Celsius, enquanto a água em 200 gramas, no mesmo tempo, vai até 40. E a gente percebe que em cada passo, no primeiro passo, quando eu chego em 30 segundos, o óleo ele já está despontando. Ele já mostra que ele tem uma capacidade de absorver calor maior do que da água, tá bom? Então isso é verdadeiro, tá correto. Mas por estar correto não é a nossa alternativa, tá? A gente está procurando a incorreta aqui. Vamos lá. Para uma dada massa de água, a temperatura varia proporcionalmente ao tempo de aquecimento. Verdade também, isso dá para ser observado aí no gráfico também, tá? Verdadeiro, mas a gente está procurando o errado, então não é essa. O tipo de substância e a massa são fatores que influenciam na variação da temperatura durante o aquecimento. Correto. Tanto que o tipo de substância, se eu fizer a comparação de água com óleo, eles estão na mesma massa, só que são substâncias diferentes. Então, vai ter uma variação de temperatura diferente, porque são substâncias diferentes. E quando ele fala em relação à massa, a gente tem que fazer uma comparação água com água, só que uma com o dobro da massa da outra. E a gente observa que quanto maior é a massa, menor é essa variação de temperatura, porque a gente chegou a uma temperatura de 29 graus Celsius, enquanto a água com metade da massa chegou ali a 40 graus Celsius. Então, é verdade a afirmação da letra C também. Como a gente está procurando a que é errada, a letra C também não é ela. A incorreta vai ter que ser a letra D. Para a mesma quantidade de calor recebido, quanto maior a massa da substância aquecida, maior é a variação da temperatura por ela sofrida. E está errado, porque eu acabei de falar, olha só, da água, ela tem maior massa, não é uma variação maior, foi uma variação menor que a gente teve nesses 150 segundos aí. A gente observa que o outro variou de 18 até 40, né, graus Celsius, enquanto a água aqui, com 400 gramas, variou de 18 até 29 graus Celsius. Então, é incorreta essa afirmação, tá bom? Então, aqui a gente está fazendo uma análise de algumas das grandezas físicas que a gente estudou, beleza? Basicamente é isso daí, um exercício bem tranquilo que a gente só precisava fazer uma boa análise de gráfico, tá? De gráfico não, nesse caso uma boa análise de tabela, beleza?
Então, basicamente é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida em relação a essa videoaula é só deixar aqui nos comentários, que posteriormente eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Forte abraço e até a nossa próxima aula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.